Olá, pessoal, eu tô aqui com a Priscila Chamas, pré-candidata a deputada federal pelo estado da Bahia. Vamos ter gente lá, conquistaremos o Nordeste. E temos alguém para conversar de Custo Brasil, uma das coisas que ela tá colocando na plataforma dela, além de um monte de coisa de Bitcoin, tá legal pra caramba, mas de toda a dificuldade que é para empreender no Brasil e tudo mais. Então, vamos lá, Pri, seja bem-vinda. Obrigada, Rafa. Olá, pessoal. Não sei se vai ser tanto de tarde, de noite, de manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Olá. Então vamos lá, a gente tava conversando até aqui antes, né, e o que você tava fazendo, eu achei legal pra caramba essa ideia de fazer entrevistas com empresários, né, de todas as dificuldades que os caras passaram. Aí eu achei legal até que vocês fizeram, tipo, com borrado e com a voz distorcida, né, tipo, porque é um pouco zoeirinha, né, de ser, assim, serviço de proteção ao empreendedor, mas é verdade, né, a gente tava conversando de algumas e era assim, tem umas que não dá pra falar muita coisa, porque pode ser que o fiscal fique sabendo, veja o vídeo e vá pra cima do cara e ele se estoure todo. Então, assim, a gente precisa se preocupar com isso. É um negócio... Exatamente. Isso aconteceu muito, inclusive, né? De gente que gravou o vídeo e disse, olha, mas não solta ainda não, porque eu ainda não consegui a licença tal. E se o fiscal ver esse vídeo, ele pode me identificar e aí eu não vou conseguir nunca. Então, assim, tem alguns vídeos que estão gravados esperando o problema se resolver para poder ir pro ar. Né? Mas essa ideia de... Assim, a ideia de colocar o rosto borrado e a voz de pato foi um pouco zoeira, né, para brincar com o serviço de proteção à testemunha, porque no Brasil, né, você ser empresário realmente é um negócio bem complicado. Mas também teve uma parte prática, porque realmente, se não fosse assim, acho que quase nenhum empresário eu tô para falar. Porque acontece muito de ter perseguição à empresa depois, da pessoa da empresa nunca mais conseguir uma licença, de aparecer um fiscal da Receita Federal todo dia na sua porta. Enfim, quando o Estado quer, ele pode acabar com a sua empresa. Então, assim, foi bem providencial essa ideia pelos dois lados, tanto pela zoeira de borrar o rosto e tal, quanto de realmente não identificar a pessoa para poder proteger a pessoa. Mas vamos lá, quais são as histórias? Eu quero saber, eu acho muito legal isso. Eu adoro contar histórias, é minha fascinação, vamos lá. Assim, legal não é, né? São histórias... É que assim, ficar no teórico, não, porque né, você cria um custo de transação dentro dos contratos, gera uma incerteza. Aí você conta a história dos croques, a galera fica tipo, né? A história do Crocs é clássica, né? Porque é o que acontece muito no Brasil. Inclusive, assim, nos últimos 2 anos, né, apesar de eu não ser empresária, eu nunca tive coragem de me aventurar nesse caminho. Morro de vontade, mas ainda não tive coragem de enfrentar o custo Brasil. Eu passei os últimos 2 anos conversando com empresários, e as histórias são muito parecidas. A história da Crocs, assim, ficou famosa, porque era uma coisa famosa, enfim, a história cresceu, mas acontece diariamente com empresários de diversos setores. Você classificar tributariamente um produto é uma coisa muito subjetiva, e você fica à mercê do fiscal, né, da boa vontade. A lei, na verdade, ela é feita para você estar errado sempre. Você estando errado sempre, o fiscal tem o poder de decidir se ele vai te multar ou não. E sempre então, tem ambiguidade, né? Então você faz uma coisa, aí o Estado te processa dizendo que é a outra, mas se o teu concorrente fizer essa, ele diz que é a outra. Aí você tem, inclusive, o direito de pagar pelo advogado que vai processar você. Aí é legal pra Exatamente. Uma das histórias, na verdade, uma história que ilustra bem isso, foi o caso de um empresário que ele teve dúvidas, obviamente, porque a classificação tributária é super complicada, ele teve dúvida de como classificar um dos produtos que ele comercializava. E aí ele ligou para o contador dele, o contador também teve dúvidas, porque é complicado mesmo, né, de como pagar o imposto, né, do produto. Aí o contador fez, não, então a gente vai ligar para a Secretaria da Fazenda, era o ICMS, né, o imposto, e vamos perguntar, né, fazer uma consulta, perguntar qual é o jeito certo de fazer isso. E aí, assim foi feito. Só que o próprio empresário ligou, fez uma consulta, e o contador fez outra. Resultado, cada um deu um resultado diferente. Ou seja, nem o próprio órgão sabe como deve classificar o negócio, que é que a gente adivinha. Né? Então, no Brasil é assim que as coisas funcionam. Ou melhor, não funcionam. Você perde 2.000 horas para calcular os impostos que você tem que pagar na sua empresa. E 2.000 horas não é um número exagerado, né? É uma estatística. É uma estatística. O Brasil é campeão mundial de número de horas para calcular impostos. Engraçado que o segundo lugar está disparado atrás. O segundo lugar acho que é 1.000 e pouquinho, é bem pouco mais. Bolívia, né? Acho que é Bolívia, eu não me lembro agora, mas enfim, é disparado. O Brasil é disparado o lugar mais burocrático para pagar imposto. Isso, né,
é o dia a dia de qualquer empresário brasileiro, e os pequenos são os que sofrem mais, porque o grande tem dinheiro para contratar uma mega equipe, né, de advogados tributários e que cuidam disso. E os pequenos não têm. Um dado interessante, Rafa, rapidinho, é que um estudo da KPMG, aquela consultoria, descobriu que no Brasil a equipe tributária das empresas é 8 vezes maior do que a média mundial. Fizeram um estudo, assim, um estudo com os clientes deles mesmo. E assim, as empresas que têm filiais aqui em outros países, aqui no Brasil eles precisam de 8 vezes mais funcionários para trabalhar na área de impostos. Mas gera emprego. Mas se não fosse isso. Pois é, né? Gera emprego para advogado, para professor de advogado, para pessoa que vende coxinha na escola de direito, olha só. Você nada mais é do que uma inimiga da OAB. Mascarada. História é essa. E eu gosto de uma história também do Luan, do Luiz Brandio, que trabalha aqui com a gente, que ele foi numa audiência da Câmara dos Vereadores de Vitória, né? Ele é de Vitória, que era sobre desburocratização e tudo mais. Aí alguém perguntou assim, mas a gente não podia fazer, tipo, um alvará sanitário provisório? Tipo, você abre, você ganha um alvará provisório, funciona, e depois alguém vai inspecionar e, de fato, te dá o definitivo. E daí tinha uns fiscais atrás, né, que estavam assistindo a audiência, e ao mesmo tempo, um falou sim e o outro falou não. E assim, tipo, não. E o outro falou, sim. Escuta. Gente. O Brasil não é para amadores. Por falar em o Brasil não é para amadores, tem uma história que é de um gringo, né? Essa é legal. Ele não sabia, ele queria... Enfim, a gente já sabe, eu já sei a boa parte das histórias, tem algumas aí que são novas, mas claro, a gente prepara a pauta antes, mas como é? Enfim, o gringo, né, ele não sabia como é que funcionam as coisas no Brasil. Ele achou que ele queria abrir uma loja, ele ia comprar o terreno, ele ia fazer o projeto, pediu o alvará para a prefeitura, construir o galpão dele e vender, né? É assim que funciona a cabeça das pessoas normais. Ninguém imagina que o Brasil é essa loucura. E assim foi feito. E aí, pelos cálculos dele, em 6 meses ele já estaria operando e já estaria entrando algum caixa, né? Algum dinheiro no caixa dele. Só que o Brasil não é assim que acontece. Né? Então, passou os 6 meses e o alvará não saiu. Estava tudo pronto. O galpão estava pronto, ele comprou o terreno, o projeto estava pronto, os fornecedores já todos contactados. Enfim, estava tudo pronto, exceto o alvará. Ele não estava entendendo por quê. E ele ia na prefeitura, cada hora pedia um documento novo para ele, cada hora inventavam alguma coisa que estava faltando. E no final das contas, ele descobriu que para sair esse alvará, ele teria que pagar uma propinazinha para o fiscal. E aí ele ficou naquele impasse. Pô, e agora? Eu tô com meu dinheiro todo empatado. Né? Tô sem receber um centavo. O que é que eu faço? E ele teve, claro que ele teve aquela crise de consciência, né? Não é correto dar propina para o fiscal, mas as opções dele eram, ou ele dava propina para o fiscal, ou ele não dava e não tinha alvará. Ele consultou, inclusive, os vizinhos. Ele podia só pegar o galpão dele e tocar fogo, né? Porque não pode nem morar dentro. Pois é, ele tinha gastado uma fortuna com galpão, enfim, ele tinha reformado tudo. Ele tinha gastado uma fortuna, estava sem um centavo na mão já. E o alvará não saía. E ele conversando com os vizinhos, né, do estabelecimento dele, os vizinhos lá falaram, então, aqui é assim que funciona. Se você não pagar, infelizmente, você não vai ter seu alvará e você não vai conseguir operar. E aí ele acabou se rendendo, né, pagou 8 mil reais para o fiscal. Resultado, no dia seguinte, o alvará dele tinha saído e foi aí que ele conseguiu começar a operar o negócio dele. Né? Então, assim, primeiro criou-se uma série de dificuldades para depois ir o fiscal lá e vender uma facilidade. Eu conheço um pessoal de importação e exportação também, que os caras falaram, a gente sempre importava para o Paranaguá, aí uma carga bateu em Santos, né, veio por Santos e tal lá, aí ligaram pra gente assim, falando, não, mas isso aqui deu o canal vermelho aqui e a gente precisa acertar a taxa de urgência. Pô, mas a gente trabalha com Comex tem 10 anos, nunca ouviu falar essa taxa de urgência? Onde que tá isso? Mas como é que se tá com o canal vermelho tem que inspecionar tudo, não pode pular, né? Tem que abrir tudo e inspecionar mesmo, né? Mas se fizer uma taxa de urgência, pula pra verde. Que história é essa? Os taxa de urgência vulgarmente passou umas horas, falou assim, eles estão cobrando propina a gente. Óbvio, como vocês não sabiam. Boleta no Excel joga pro cliente. E o setor da construção civil, Rafa, é um dos que mais sofre com isso, né? Que depende muito de alvará, enfim, de prefeitura.
E eu me lembrei de uma história que eu não tinha contado para você ainda. Assim, na verdade, toda vez que a gente vai apresentar o Partido Novo, né, que é o partido que eu sou pré-candidata, aparece um empresário para contar uma história dessa. E teve uma que me chamou a atenção, né, porque ele tinha feito algum serviço para a prefeitura de uma cidade aqui da Bahia, e a prefeitura tinha dado calote nele. Não tinha pago o serviço. Normal, okay, né? Na verdade. Como se não bastasse, ele recebeu uma multa porque ele não tinha pago para a prefeitura o imposto referente àquele serviço que a prefeitura não pagou para ele. E aí? Foi essa a história. Processar, né? Por dano moral. Vou processar a prefeitura por danos morais. O pior de tudo, ele teve que pagar. Ele teve que pagar, porque o negócio foi parar na justiça, enfim. Você sabe como funciona no Brasil. Ele acabou pagando e ficou no prejuízo. Até hoje a prefeitura não pagou o que deve, mas o imposto está lá. Ele pagou o imposto. Em que ano que foi esse calote, só curiosidade? Eu não tenho essa informação, mas não foi recente, não. Tem mais de 5 anos. Eu conheço algumas pessoas caloteadas há alguma década. Essa que é a coisa. Porque fornecedor grande, essa é a coisa, né? O fornecedor grande tem advogado e a prefeitura não... Agora, você vai fornecer um negócio para a prefeitura de quintão, R$2.000, mano. Esqueça. Pois é. E qual que era a outra também, que era uma história que eu achei legal pra caramba, que era aquelas de meta de fiscal, né, cara? Essa eu achei legal. Essa é boa pra galera que gosta de estado eficiente. Pois é. Porque é bom que essas pessoas saibam como é que é medida a eficiência dos fiscais da Receita Federal, de órgãos ambientais, enfim, esses fiscais que aparecem nas empresas. Eles têm metas de multas, né? Para eles atingirem o teto do salário, eles precisam aplicar um certo número de multas. Então, eles chegam na empresa insanamente querendo multar qualquer coisa que aconteça. Muitas vezes está tudo certinho, né? Mas eles vão encontrar alguma coisa. Se eles quiserem, eles encontram. Nossa lei é tão complicada, é tão feita para todo mundo errar, que ele vai encontrar alguma coisa para te multar. E eles são incentivados a isso. Né? Então, assim, as pessoas reagem a incentivos. E incentivos errados produzem resultados errados. Então, a gente precisa urgentemente acabar com esses incentivos para multa. Eles precisam ter incentivos para celeridade. Né? Eles precisam ter incentivos para conceder rápido as licenças. Não para atrapalhar o empreendedorismo no Brasil. Porque o Brasil é o único país que quer vencer. Porque se eles tiverem incentivo para celeridade, que eles vão fazer? Bom, então a gente cria 200 licenças e emite no mesmo dia. Pô, aí bateu a cota, né? Pois é. Mas é isso, o Brasil é o país que acaba com a pobreza, mas produz riqueza aqui é um negócio impossível. Então, é mágica. O Brasil ele quer acabar com o desemprego. Mas o imposto sobre a folha de salário no Brasil é uma das mais altas do mundo. A média mundial é de 22,9%. No Brasil vai para 42, alguma coisa. Enfim, você sobra taxa, você quer combater o desemprego. Então, assim, o Brasil tem umas coisas meio malucas, né? Para quem quer empreender e vencer a pobreza, fica complicado. Você falou de mágica, eu até lembrei de uma história, eu tinha até esquecido esse trauma, foi uma das, assim, que me acordou pra vida mesmo. Eu acho que eu tava começando a virar liberal nessa época, né, eu trabalhava de mágico ainda, eu tava trabalhando num bar, tava fazendo mágica ali e tal, aí entrou os fiscais. Aí eu olhei e falei, bom, fiscalização, né, normal. Aí eles ficam lá, rolou um furdúncio assim e tal, tava trabalhando, né, não fui lá ver o que era. Aí os caras saem, o dono tava lá putaço da cara. Eu fiquei, ué, mas o que aconteceu? Não, eles me multaram porque você tá fazendo mágica aqui. E daí eles perguntaram, ué, mas esse cara, ele tá vendendo baralho? Ele tá jogando pôquer? Que história é essa? Não, ele tá fazendo mágica. Porque eu tô com baralho, né? Aí ele falou, não, ele faz mágica. Não, mas ele só entra aqui e fez? Não, a gente contratou ele, a gente paga ele. Mas peraí, vocês estão fazendo show de mágica então, mas vocês não são casa de show, vocês são bar. Cadê o alvará aqui, ó? Vocês não têm alvará para ser casa de show. É casa de show ou vocês estão alugando espaço? Aí os caras ficam não, porque ó, você não tem autorização para alugar a sua casa para ter um show de mágica. Não, é que é um serviço que a gente oferece, entendeu? É como, sei lá, se a gente desse água, um copo d'água na mesa do cara, a gente oferece o serviço, a gente que paga. O cliente não... Quer dizer, ele tá pagando um produto, né? Tá, mas tem embutido, não tem uma taxa extra de porta, a gente só colocou no orçamento. Aí os caras tomaram uma multa. Mas sei lá, alguma coisa tipo R$600, um bagulho assim. Eu fiquei, não, mas pera,
Como é que... Você vai querer me dizer que existe alvará para show de mágica? É tão revoltante e engraçado. E uma coisa interessante é que quando eu falo em Custo Brasil, muita gente fala, você está defendendo empresários, você só defende os ricos, mas não, na verdade, pobre se ferra pra caramba com isso. Inclusive, a caridade, ela é vítima da burocracia. Eu me lembrei agora de outra história que eu não tinha contado para você. E foi um rapaz, que ele é líder comunitário, e ele tinha um projeto para viciados em drogas. Então, assim, eram pessoas que estavam afundadas nas drogas, que estavam recebendo ameaças de morte já de traficante. Enfim, pessoas que se ficassem na rua iam morrer. E aí ele fez uma parceria, é o cara empreendedor, ele fez uma parceria com um empreendedor da área de pallets. Então, esse empreendedor ia lá no projeto dele, ensinava esse pessoal a fazer pallets, e o pessoal ia lá, ficava lá, aprendia uma profissão, se protegia, né, do traficante que queria matar. Um belo dia, apareceu lá uma fiscal do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, que ela olhou assim, o pessoal estava trabalhando, assim, eram adolescentes, né, eram, sei lá, 16, 17, 18 anos, e aí a fiscal olhou assim e fez, olha, essas máquinas são muito perigosas para essas crianças. Aí enfim, o líder comunitário, né, que era o autor do projeto, fez, mas essas pessoas estão ameaçadas de morte. Tinha gente lá sem dedo, gente com marca de tiro, enfim, gente que quase morre de overdose. E eles estavam lá trabalhando, aprendendo a profissão. Assim, e também é outra coisa que você pode fazer, né? O cara escolheu usar crack. Uhum. Ele tá escolhendo usar a máquina. Então, assim, ou você pode dizer que ele não tem discernimento mesmo e tudo bem. Você pode falar, pô, ele já tá acostumado com o risco, né? Pois é. Não, e não foi só isso. Ela queria obrigar ele a pagar encargos trabalhistas de todas as pessoas, de todos os usuários de drogas que estavam ali aprendendo a profissão. Porque o produto final que eles produziam era vendido para esse empresário que eles tinham a parceria. E aí, enfim, acabou descontinuando o projeto, porque ele não teve nenhuma condição de atender as exigências. E nesse ano que aconteceu isso, ele me contou que ele foi para 17 enterros dessas pessoas. Porque a pessoa voltou para a rua, foi morto pelo traficante, voltou para as drogas, né? E o Ministério Público fez a parte deles, né? Foi lá e atrapalhou o que estava funcionando. Essa é uma daquelas claras de burocracia mata, né? Sim. Literalmente mata. Uhum. E, aliás, tem outra também que você estava falando do selo da Anvisa, né? Que é outro caso também que pode estar matando, né? Com certeza. Esse foi um empreendedor da área de saúde, né? Ele, aqui da Bahia. Ele precisava de um selo da Anvisa, porque ele desenvolveu um equipamento médico. Assim, apenas burocracia. O selo não ia servir para nada na prática, né? Só para participar de licitação, para ele se proteger dos fiscais que iam chegar lá na empresa dele multando. Enfim, precisava desse selo. E ele foi na Anvisa Municipal. Aí a Anvisa Municipal mandou ele para a estadual. A estadual mandou para a federal. A federal mandou voltar para a municipal. A municipal mandou voltar para a estadual. Enfim, ficou nesse jogo de empurra quase um ano. E aí ele teve que contratar um escritório especializado nesse tipo de coisa para conseguir ver se desenrola. E até hoje ele não conseguiu o tal do selo. Inclusive, eu gravei um vídeo com ele e ele fez, olha, segura aí um pouco, porque se o fiscal me reconhecer no vídeo, ele pode segurar meu selo e não me dar nunca mais. Então, assim, o vídeo que ele tá gravado, mas eu tô pensando que se os empresários pediram isso, capaz de você não soltar vídeo nenhum, porque não vai sair essas porcarias. Mas é isso, a maioria são histórias antigas, né? Essa história é recente, então é por aí. Mas é surreal. Empreender no Brasil é pra louco. Realmente admiro muito quem consegue, porque eu ainda não tive coragem. E é por isso que eu tô fazendo esse projeto, assim, de infiltração política, né? Jogar os deputados federais lá para dentro, de tentar ajudar, especialmente a galera em estados, assim, que é mais difícil, por Bahia, por exemplo, né? A galera do Rio Grande do Sul eu tô ajudando, mas, assim, os caras estão bem organizados. Agora, porque é uma coisa, né? A gente pode falar, não, então vamos empreender fora disso. Dane-se, tá bom, mas outra coisa que a gente pode fazer é jogar alguns caras para dentro que vão correr atrás disso. É muito curioso como, às vezes, um ou dois que vai atrás de 513 deputados puxa o negócio lá, conta a história, leva pra bancada, os caras falam, abole isso aqui mesmo, pronto. Porque a grande maioria dos deputados, na verdade, eles não têm ideologia nenhuma, né? Eles estão lá,
Eles querem se manter no poder. E se eles descobrirem que para se manter no poder eles precisam adotar posturas mais liberais, para eles não vai ser nenhuma... Milton Friedman falava, né? A gente não precisa que eles virem liberais, a gente só precisa que seja politicamente expediente que eles façam isso. Eu não me importo muito por as pessoas erradas fazerem a coisa certa. Mas precisa que a gente precisa ter as pessoas certas como você lá dentro para começar a encher o saco e ir atrás dessas coisinhas não é uma grande reforma, não é uma coisa assim, mas falar, ó, isso aqui, vamos abolir isso aqui, pronto. Porque assim, eles estão lá há tanto tempo, a maioria dos deputados estão lá há tanto tempo na política, que eles não fazem mais a menor ideia de como funciona o mundo aqui fora. Eles estão lá fechados naquela bolha, naquele congresso, e pronto, eles acham que o que vale nas políticas públicas é a intenção, e não é o resultado. O resultado das políticas públicas do Brasil tem gerado efeitos caóticos, né? Isso que dá colocar os caras tudo em Brasília lá, cercado, e achar que eles vão saber. Outra coisa também pra gente falar de federalismo, mas isso aí é com o Giuseppe que a gente vai trazer aqui. Mas, Pri, obrigado. Só mais uma coisa, por isso que eu acho que política não deve ser profissão, né? A pessoa tem que estar lá dentro, ciente que ela vai voltar para o mundo aqui fora. Então, a merda que ela fizer lá no Congresso, ela vai passar por isso, ela vai ter que enfrentar quando ela sair. Então, acho que eu não pretendo ser política profissional, pretendo ter um mandato, 2 no máximo, e voltar para a minha vida, empreender alguma coisa. Enfim, acho que todo mundo devia fazer isso. Também espero, acho muito legal a ideia. Mas isso aí, obrigado pela participação. Para quem não sabe, ela tá no fim da gravidez agora, então também bom parte, espero que dê tudo certo. Talvez quando vocês já estejam assistindo isso, já esteja com o nenenzinho no colo. Muito mas provavelmente, porque vai ser daqui a 3 dias. Nossa. Espero que dê tudo certo. E campanha difícil agora também, com criança também é mais complicado, mas já teve gente que fez e deu certo, então não tem... Vamos nessa. Vamos lá, 2 brigas boas. Pelo convite, adorei. É uma boa motivação, né? Vou pôr um filho no mundo, então, né? Vamos consertar essa porcaria, né? Investindo no futuro. Sim, consertar. Porque assim, mesmo que eu não veja o resultado das minhas ações agora, pelo menos minha filha vai ver. Então é uma motivação a mais, com certeza. Então, que bom, desejo tudo de bom aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, Pri. Tchau.